pessoal, já estou de volta com vocês. Nós vamos conversar então com o Maurício Lisboa Ribeiro, ele já está aqui conosco e nós vamos falar hoje sobre a odontologia e a cardiologia, uma das especialidades da medicina mais importantes com relação a essa coisa de relacionamento entre as duas profissões aí, as duas profissões diferentes, né, vamos dizer assim. A odontologia, ela prova a cada dia que passa que as bactérias que estão na boca, nos dentes, elas podem provocar várias doenças. E eu já estou aqui com o Maurício para a gente poder falar hoje sobre a parte da cardiologia, que é a que a gente tem mais notícia, mais incidência de doenças, né, que provocam realmente até o óbito da pessoa. E você, mais uma vez, né? Nós já falamos sobre a geriatria, nós falamos sobre obstetrícia e ginecologia e hoje cardiologia. Bem-vindo mais uma vez ao programa Saúde. Vamos destrinchar isso, né, Maurício? Silvana, muito obrigado por mais essa oportunidade. Bom dia a todos. Realmente, a saúde bucal ela tem grande influência na saúde geral também. Uma saúde bucal adequada ela contribui muito para a saúde geral. E um dos fatores que pode comprometer a saúde geral é a parte cardíaca. Então, bactérias não controladas através de uma boa saúde bucal, elas podem se alojar no interior do coração e desenvolver problemas sérios que podem levar ao óbito. Problemas de endocardite bacteriana. E são bactérias que a gente pode chamar de bactérias inteligentes. Elas acabam circulando através do início de uma gengivite, uma inflamação da gengiva, ou o pior, periodontite, quando a doença da gengiva se estende para o suporte dos dentes, fibras ao redor dos ossos, ao redor das raízes e o tecido ósseo, e elas vão circulando. Pode passar pelo intestino, pelo cérebro, pulmões e acabando se alojar no coração e desenvolver uma infecção grave, e isso pode levar ao óbito. Maurício, eu que sou leiga, né, a nossa área de trabalho é diferente da área de vocês e do médico, eu conheço casos de pessoas que tiveram a sorte de sair do problema, mas a gente conhece casos, infelizmente, até de pessoa jovem que teve esse problema e que veio ao óbito. Existe hoje uma questão de faixa etária para que isso aconteça? Acontece com o mais jovem porque ele não cuida direito, ou com o idoso que pode realmente afetar e atingir o coração? Tem alguma coisa que você pode nortear para poder falar para a gente com relação a essa incidência e qual é a faixa etária que é mais atingida? Olha, em termos estatísticos, eu não posso falar com precisão, mas a saúde bucal é desde a gestante. Então a gente já passa orientações para gestantes. A criança nasce, já vai tendo orientações, criança, adolescente, adultos e terceira idade. Então, o que a gente preconiza é que já tem essa mentalidade de ter o controle da saúde bucal, porque a quantidade de bactérias na boca supera o número de habitantes na Terra. Então, essas bactérias elas são benéficas, desde que controlada. A partir do momento que perde o controle, aí elas começam a se tornar mais tóxicas ao organismo. Anaeróbicas, que acabam sobrevivendo na ausência de oxigênio. Então, isso prejudica demais a saúde. Agora, a orientação que a gente passa é para qualquer idade. Para qualquer idade. Mas, geralmente, o que a gente tem ouvido muito falar são adultos e início da terceira idade. Quando a gente fala da questão da bactéria em si, né, o acesso dela, eu tenho de repente uma cárie, eu não estou cuidando, uma gengivite, igual você falou, eu posso ter um dente que ele está aberto, que ele não foi cuidado. Qualquer um dessas opções são meios de entrada da bactéria, ou tem uma mais específica que a pessoa fala, não, ela realmente foi por isso, porque ela não cuidou. Vamos tentar dar essa orientação e essa informação. Isso, exatamente. Quando começa a desenvolver o problema de cárie no dente, o dente é a estrutura mais dura do organismo. Só que para a bactéria ocasionar um problema na estrutura mais dura do organismo, já houve um prejuízo para as estruturas moles.
gengiva, artérias, tecido ósseo, que são menos consistentes do que o esmalte do dente, ou a dentina que está logo abaixo do esmalte. Então, o que acontece? Nos exames que nós estamos fazendo, que é o check-up digital, um exame de imagens, a gente consegue verificar nitidamente com essa, ampliando a imagem até 60 vezes com esse exame, que a gente vê pequenas inflamações que a olho nu não são detectáveis e ao mesmo tempo ali em volta da gengiva inflamada ou até um pouco distante, a gente consegue ver, observar a dilatação de artérias. Então é o organismo mandando suprimento, aumentando o calibre das artérias para combater esse agente agressor. E com isso fica muito fácil, se não tem o controle bacteriano, essas bactérias nessas artérias dilatadas entrarem e circularem. E daí elas vão se desenvolver onde achar o melhor local. Existe hoje, eu vou fazer uma pergunta assim, meio que... Existe hoje algum bom senso clínico, médico, de quando ele tem uma dúvida de um diagnóstico, que pode às vezes ser uma questão de dente, existe uma procura, um estudo mais pesado assim de avaliação com esse paciente para tentar uma ajuda ou de trabalhar uma questão de união nesses casos? Porque o caso que eu te falei, que eu sei que a pessoa saiu, graças a Deus, foi para dentro de um hospital e depois descobriu que era uma bactéria que foi... ela entrou pelo canal do dente. Existe hoje esse bom senso ou a gente ainda precisa trabalhar mais para alertar essa união de vocês para que realmente aconteça um desempenho diferente de tratamento? Isso. Hoje nós, eu e você, colaborando muito com essa divulgação, que eu agradeço muito e eu acho que o telespectador também, essa preocupação com a saúde e a união das disciplinas, das profissões voltadas para a saúde, isso tem engrandecido muito. Mas ainda está pouco, porque deve haver o consenso e a sintonia, como você falou, médico, dentista, diagnóstico. Deve haver essa sintonia, essa união, porque hoje o dentista ele pode colaborar muito, auxiliar muito na manutenção da saúde dos clientes, dos pacientes na medicina, dos médicos. E isso precisa ser divulgado, deve ser debatido mais, deve haver encontro científico dessas áreas. Tem outro detalhe, você citou muito bem, nós tivemos o contato de um cliente, não muito tempo, teve um AVC. E depois de analisar tudo, viu que o problema do AVC pode ter sido origem bucal, por causa do problema de não ter uma disciplina, os problemas da boca serem silenciosos e à medida que eles vão evoluindo, essas bactérias elas vão penetrando cada vez mais entre a gengiva e o dente, atingindo estruturas profundas, se tornando cada vez mais tóxicas. Esse quadro inflamatório de baixa intensidade por longo tempo pode desencadear, inclusive, um AVC. Eu estou te perguntando isso porque quando a gente faz cirurgia bariátrica, né, que eu sempre reverencio o Luiz Augusto Matar aqui, a equipe dele, ele tem psicólogo, ele tem nutricionista, são vários psicólogos, vários nutricionistas, cirurgiões, e eles se preocupam com a endoscopia, de dar uma orientação para uma colono, quem precisa e tal. E a gente vê que tem que ter, não adianta ele operar e largar, ou você internar um paciente, o médico está em dúvida qual que é a patologia correta que ele tem, da onde veio isso, e ter, às vezes, assim, não, eu preciso de ajuda, eu estou precisando de um outro profissional que agregue conosco para a gente poder chegar até para uma família, né, e falar, olha, o seu problema hoje está aqui, a gente conseguiu diagnosticar com um colega que faz parte de uma equipe multidisciplinar. Você acha que isso é válido para os hospitais terem isso? Exatamente, tanto é que hoje já estão providenciando
residência na UTI para dentistas. De tão importante que é a saúde bucal para esse paciente. Se você observar, não faz sentido fazer uma grande cirurgia cardíaca, um grande transplante, a pessoa olha, nossa, foi muito bem feito, pode enterrar o paciente. Não faz sentido. Não adiantou nada. Não adiantou nada fazer tecnicamente uma situação. Ou descobrir depois que está evoluído, então não tem mais como salvar. Então hoje o nosso trabalho, nós tivemos contato inclusive com Albert Einstein e o Sírio-Libanês lá em São Paulo, para saber essa relação, a importância da saúde bucal com a saúde geral. Eles não levam mais pacientes para a sala de cirurgia enquanto não tiver com o check-up bucal adequado. Porque um paciente específico, né? Tem que saber que é um exame especial. Exatamente. Não tem condições de você fazer uma cirurgia grande, que não seja emergencial, e daí o paciente tem um problema bucal, estar na UTI e aquelas bactérias circulando, pegando um organismo debilitado, que pode desenvolver uma pneumonia, uma infecção, septicemia. Então, hoje o cuidado da odontologia moderna, da medicina que pensa como um todo, tem essa preocupação, sabendo do poder das bactérias bucais. Tratamento seu, odontológico, que a gente fala assim, ó, o tratamento correto é começar assim e continuar a manutenção, né? Eu falo que é abertura, manutenção e encerramento. O que a pessoa tem que fazer de correto na parte odontológica para ela poder falar, não, eu tô tranquila e comigo isso não pode acontecer porque eu tomei todas as providências necessárias? São as visitas constantes, não tem jeito. Assim como você leva o seu carro para fazer as revisões, a gente deve fazer o check-up geral e o check-up bucal. O check-up, o que acontece? Hoje nós temos um exame que tem um valor que agrega à saúde enorme, que é o check-up digital. Então esse check-up digital odontológico preventivo é um equipamento dotado de uma câmera que a gente faz em torno de 100 a 120 imagens do interior da boca, exame minucioso, e cada imagem a gente amplia em 60 vezes. Este exame, ele é surpreendente porque as pessoas acabam vendo como está a saúde bucal. Mas ele somente não tem validade se não tiver o conjunto radiográfico também. As radiografias panorâmica e as periapicais, que a gente chama, né? Porque daí a gente soma o check-up de imagens e o radiográfico, mais o clínico, a gente consegue fazer um diagnóstico preciso. E daí, diante disso, a gente vai criar uma parceria com o cliente para que ele assuma essa disciplina, essa correta higienização e esse controle. Daí nós vamos determinar, cada paciente ele pode vir a cada 2 meses para controle, 4 meses, ou mais tardio, a cada 6 meses. Então, um controle da manutenção da saúde seria a cada 6 meses, 2 vezes ao ano, com um check-up digital anual. Excelente para não deixar evoluir. Eu vou pegar no seu pé agora. E o idoso? Eu acho que o idoso não pode ser. Não, o idoso, dependendo da situação dele, ele pode ter um plano, uma adequação a cada 2 meses, a cada 3 meses. E tem aquelas pessoas idosas que, à medida que a saúde bucal evolui, ele vai tendo melhor qualidade de vida. Aí, sob nossa supervisão, ele pode chegar até os 6 meses. Porque daí ele vai ter o controle. Porque ele está tendo controle. Está tendo controle. Então, o ideal, mas dependendo da situação, nós temos acompanhamento bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral. Isso tudo para que a pessoa fique bem atenta aos cuidados e a gente atinja aquele espaço a cada 6 meses, 2 vezes ao ano. Excelente. Legal. Gente, eu vou trazer o Maurício aqui de novo, que antes da gente começar a gravar, ele falou sobre mononucleose. A mononucleose, que é a doença do beijo. A doença do beijo, que às vezes as pessoas pensam, nós encontramos um caso, uma mãe, e nós vamos trazer essa mãe aqui para mostrar para vocês como é sério isso, tá? Fica o convite, a gente agenda, depois eu chamo o pessoal para assistir. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Olha, gente, foi um prazer grande ter o Maurício aqui hoje, né? Eu encerro mais uma edição do programa Saúde em Evidência.